Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, Alan, tudo bem? Boa noite, Arnaldo. Tudo bem com você? Professor Alan Turano. Já temos aqui 5 pessoas conectadas. Tem mais gente aí Pois já é, tô entrando. vendo aqui que a Amanda, a Mayara, o pessoal tá se juntando aí. Vamos esperar uns minutinhos para a gente começar. A ideia é fazer uma conversa aberta, descontraída aqui, para a gente apresentar o curso, apresentar os professores e dar uma oportunidade aí para o pessoal fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Excelente, excelente. Já estou vendo aqui bastante gente entrando, algumas caras conhecidas. É legal aí ver o nosso público preparado aí para a live. Bibi Carvalho na live. Estou vendo aqui também professora Simone Gantuá, acabou de conectar, prestigiando aqui a nossa live. Muito legal. Eu vou fazer o meu dever de casa aqui e vou conectar também. Vou tentar. Não sou muito bom nessas tecnologias. O Alan Turano é bem melhor do que eu nisso. Pessoal, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui bastante gente já conectando. A gente já vai dar início aqui à nossa conversa, só aquecendo para a gente já começar aqui o Vou bate-papo. fazer o meu dever de casa aqui e vou conectar também. Vou tentar. Eu sou muito bom nessas tecnologias. Estava dando aqui um retorno, você conseguiu tirar o áudio agora, né? Consegui, consegui. Fiz aqui Beleza. um teste e consegui me conectar também pelo meu perfil pessoal. Olha só que legal, Gabi Azevedo nos acompanhando também, professora Fernanda Moreira. Estamos com um bom público aqui, já 12 pessoas conectadas. Boa noite também, Henrique. Boa noite, Eda. Pessoal se juntando a gente. Gustavo Paiva também está aí, Gustavo Baiun. Acho que a gente já pode ir começando trocando aí umas ideias, Arnaldo. O pessoal vai se Vamos juntando a lá. gente, vai chegando o tempo. Vamos lá. Então, pessoal, a ESA me convidou recentemente para assumir a coordenação do direito societário e eu, obviamente, aceitei com muita alegria, muito entusiasmo para a gente poder lançar novos cursos aí, principalmente para todos os níveis, né, de conhecimento no direito societário. Então, como esse é o primeiro curso que a gente está lançando um curso para quem quer mesmo uma iniciação ou o início de uma especialização no direito societário, né? Então, a gente vai começar com um curso rápido, um curso de 4 aulas, que vai passar por conceitos básicos de forma prática, né, da constituição da sociedade limitada, alguns aspectos que são importantes a gente observar na constituição de uma sociedade limitada, na condução do dia a dia dessa sociedade, né? Então a gente vai passar por aspectos importantes nas alterações do contrato social, realização de reuniões de sócios, assembleias de sócios, algumas são obrigatórias e a gente vai apresentar aspectos importantes a serem observados também na prática societária desses ritos societários, né? Então, quem se matricular no curso vai ter oportunidade aí de conhecer um pouco desse dia a dia da nossa atuação de direito societário. Tanto eu quanto o Alan somos advogados de direito societário já há muitos anos, então faz parte do nosso dia a dia e vai ser um prazer compartilhar isso com vocês no curso. Eu convidei o professor Alan para dar esse curso junto comigo, porque ele é um grande advogado, um grande professor, além de um grande amigo, e a gente já dividiu muitas dessas experiências que a gente vai compartilhar com vocês no curso também. Muitas das experiências que a gente vai compartilhar no curso a gente pode vivenciar juntos, né, Alan? Algumas Marcante. muito diferentes, marcantes mesmo. E vai ser muito prazeroso, muito interessante poder dividir isso com vocês, trocar isso com vocês e ter também a contribuição de vocês, seja com as experiências que vocês já tiveram, com as dúvidas que vocês possam trazer, né, Alan?
Com certeza, Arnaldo. Queria primeiro te parabenizar pelo novo posto de coordenador da ESA e queria destacar, inclusive, o perfil da ESA e o tipo de iniciativa que a ESA faz, que eu acho que é louvável. Assim, né? Como você sabe, eu tenho bastante bagagem também dando aula em algumas instituições e a ESA tem um perfil muito característico, que é um perfil de ter cursos aplicados à realidade da advocacia e num valor muito democrático, de uma forma muito acessível. Então, acho que esse é um primeiro ponto relevante para a gente destacar, essa ideia da ESA de realmente democratizar o acesso do ensino de qualidade, do ensino com profissionais de dia a dia. A gente, claro, somos dois advogados aqui dentro de uma escola da advocacia, então vão ser conversas de advogados para advogados também com o nosso público. Mas eu acho legal destacar também, que pegando um colega nosso que nos acompanha aqui pela live, o Henrique, que pelo que consta aqui na bio dele, ele é contador, esse é um curso que vai ser muito útil também para quem não é essencialmente do direito, para empreendedores, para contadores que queiram conhecer um pouco mais sobre a estrutura da sociedade limitada. É claro que o cerne é a gente discutir questões jurídicas, então a ideia é justamente que a gente capacite as pessoas com relação aos aspectos legais mais importantes, mas a gente pretende até fazer isso com uma linguagem, com um diálogo que seja acessível a todos. Porque essa é a nossa realidade enquanto advogado que lida com direito societário, né? O juridiquês não faz parte do nosso dia a dia, a linguagem confusa, que não seja direta, não seja objetiva, não atende às demandas que a gente tem no dia a dia, né, Arnaldo? Exatamente. E o objetivo do curso será justamente isso, bem prático, passar para vocês o que é a prática do direito societário. A gente não pretende ficar muito preso à teoria, à doutrina, a gente vai com foco muito no que é a prática societária, obviamente que sempre trazendo o que for importante do entendimento doutrinário, se tiver alguma divergência jurisprudencial nos temas que nós formos tratar, obviamente que nós vamos explorar esses pontos também. Mas a ideia desse curso é dar a oportunidade de quem não tem ainda um contato tão intenso com o direito societário ou quem tem e precisa de um aprimoramento, dar a oportunidade de ter essa troca com a gente, conhecer esse conteúdo junto com a gente e poder aprimorar esses conhecimentos em direito societário para para ter uma prática societária, uma advocacia societária de alto nível. Olha, legal, estou vendo aqui enquanto você falava, Arnaldo, da Maiara, que está nos acompanhando, ela mencionou assim, seria legal ter uma iniciativa sobre sociedades anônimas também. E aí é legal a gente ter esse tipo de feedback. Primeiro, essa é uma nova iniciativa aqui sobre a gestão do Arnaldo, então esses comentários certamente vão ser bem-vindos, com sugestões de vocês do que é interessante. E eu acho que esse é um ponto legal até para a gente alinhar as expectativas, né? Para que seja realmente muito produtivo para os alunos que estiverem com a gente ao longo do curso. Esse é um curso focado nas sociedades limitadas, tá? Sem prejuízo de novas iniciativas no futuro, da gente tratar também da anônima. Mas eu acho que é bom explicar o porquê que houve esse enfoque em limitada. E aí, até dividindo um pouco da minha experiência profissional com quem está nos ouvindo, eu sou advogado de formação, sempre atuei na iniciativa privada, mas recentemente eu pude estar à frente do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o famoso DREI, conhecida com a sigla DREI. E uma das funções do DREI, no fomento de políticas públicas, é gerenciar uma base pública, acessível, que usa dados da Receita Federal para mostrar um benchmark dos negócios abertos no Brasil. Chama-se Mapa de Empresas. Então, você que não Vi conhece... aqui que o Gabriel Voy entrou no live também. Gabriel é da Junta Comercial. É muito bom. Estamos falando de junta aqui agora e já temos aí uma presença ilustre. E aí eu dizia justamente a questão do mapa de empresas. Se vocês tiverem acesso, por exemplo, ao mapa de empresas, é só jogar aí no seu buscador, vocês vão ter acesso a uma base atualizada em periodicidade ali, quinzenal, com dados da Receita Federal apontando as empresas que estão ativas no Brasil, os respectivos CNPJs, e a sua natureza jurídica. E aí tem um ponto interessante. Quando a gente olha para os CNPJs de pessoas jurídicas, efetivamente, tirando ali os microempreendedores individuais, a gente vê que a limitada representa 99% dos CNPJs ativos. Daí essa nossa ideia de, nessa primeira iniciativa, focar nesse tipo societário, mas sem dúvida alguma aberto a novas iniciativas. Tenho certeza que o Arnaldo está super receptivo a ideias que vocês tenham, então está aí com o canal aberto. Quem quiser falar no chat ou depois mandar um e-mail para a ESA, a gente está super aberto a ajudá-los. Exatamente. E respondendo ainda ao comentário da Maiara, com certeza nós teremos um módulo de sociedades anônimas, tá? Obviamente que existem discussões muito complexas e muito interessantes envolvendo as sociedades anônimas, até porque
a lei que regula as sociedades anônimas é muito mais completa nesse sentido do que o próprio Código Civil, que regula as sociedades limitadas, mas aqui na ESA a gente está no início de um ciclo, né? E não faz sentido hoje ainda termos um curso sobre as sociedades anônimas porque estamos iniciando um ciclo. E esse ciclo no direito societário naturalmente se inicia nas sociedades limitadas, não só porque é uma sociedade que tem uma complexidade regulatória realizar suas atividades comerciais. Então, seja de grande, de pequeno porte, a sociedade limitada serão assim majoritárias no Brasil, em todas as regiões, Rio, São Paulo, que são os maiores eixos econômicos, como também nas outras partes do Brasil. Então, a nossa prática na advocacia mostra, os dados mostram também os dados das juntas comerciais e também os dados das nossas companhias abertas, né? No Brasil, hoje nós temos pouquíssimas companhias abertas. Obviamente, temos muitas companhias fechadas, de capital fechado, mas as abertas são pouquíssimas e as sociedades limitadas, essas sim, são as grandes responsáveis pela nossa economia real. A grande maioria dos empreendedores de todos os tamanhos estão nas sociedades limitadas. Isso aí, excelente. Então, acho que a gente poderia agora expandir um pouco e detalhar a ideia dessa estrutura do curso, como é que a gente quis fazer algo curto, objetivo, prático e, ao mesmo tempo, completo, né? No que é mais essencial a respeito do tema que a gente vai enfrentar. Então, acho que dá para a gente primeiro dividir com o pessoal que esse é um curso 100% online, então você vai poder assistir da comodidade de onde você estiver, com aulas realizadas à noite. A gente escolheu esse horário porque tende a ser um horário com menor ritmo de trabalho, para não atrapalhar os seus compromissos no dia a dia. E a gente começa falando justamente sobre a constituição da limitada. Então, acho que você quer comentar algum ponto sobre esse item? Essa aula está até comigo, né? Fiquei como Exatamente. responsável dela. Eu chamei o professor Alan para abrir e fechar o curso, uma forma de prestigiar até os alunos, né? Porque Sim. o professor Alan já é uma figura carimbada, conhecida aí por todos vocês, e vai ser assim, muito bom abrir e fechar o curso com ele. Então, a gente começa justamente pelo começo, que é a constituição da sociedade limitada. Nós vamos passar por todos os aspectos importantes da elaboração desse ato de constituição que vai resultar no contrato social da sociedade, né? Então a gente vai explorar todos os requisitos necessários, os pontos de atenção que nós devemos observar na constituição de uma sociedade limitada, tá? E logo depois nós passaremos para questões da continuidade da sociedade limitada, né? A alteração do contrato social, a realização das reuniões de sócios, das assembleias de sócios, as obrigatoriedades, tanto de convocação, quanto de forma para realização, quanto de matérias que devem ser deliberadas pelo menos anualmente, né, como a análise das contas da administração, destinação de resultado, tudo isso será explorado nessa aula sobre as assembleias e reuniões de sócios. E, além disso, na aula sobre a alteração do contrato social e na aula de constituição da sociedade, nós exploraremos também todas as cláusulas que geralmente são objeto de preocupação nossa quando estamos constituindo ou alterando um contrato social de sociedade, né? Principalmente aquelas que dizem respeito à transferência de cotas entre sócios e para terceiros, a sucessão de cotas por sócios, né? Nem sempre os sócios querem admitir herdeiros e sucessores de um sócio na sociedade. A depender do negócio que as partes realizam, realmente pode não ser interessante. Cláusulas como exclusão de sócios e apuração de haveres, que são cláusulas cuja redação precisa ser muito bem feita, caso contrário a gente pode prejudicar a eficácia delas, né? Regência supletiva da lei das SA ou não, tá? Pode ser interessante ter essa regência supletiva ou não. Enfim, várias outras matérias que são importantes
quando da elaboração do contrato social. A elaboração do contrato social não é propriamente um ritual formal pelo qual a gente pode passar sem observar esses pontos que eu falei aqui agora. Então, a gente vai explorar isso com bastante profundidade no curso. E é legal que a gente consegue, a partir dessa ideia, mostrar para os alunos quais são os riscos de você utilizar, por exemplo, um modelo padrão. As próprias juntas comerciais hoje evoluíram até dentro de um sistema de registro automático a oferecer uma minuta padrão que o empreendedor pode utilizar, já automática. Algumas juntas comerciais, como do exemplo do Rio de Janeiro, ela já preenche direto para você, você só precisa indicar quais são os dados pessoais, atividade, endereço, e ela já prepara esse contrato para você. A gente vai justamente apontar os riscos de você utilizar um contrato que não seja customizado para a relação do seu cliente. É claro que em algumas questões, por exemplo, como da sociedade limitada unipessoal, admitida no Brasil desde 2019, a gente não tem uma preocupação muito grande, porque não tem uma relação societária por trás. Então, o que é, na realidade, um contrato social passa a ser meramente um ato constitutivo unilateral. Agora, quando a gente tem 2 ou mais sócios, a questão já é totalmente diferente, porque a gente precisa regular justamente essas cláusulas que o Arnaldo mencionou para a gente dar segurança e previsibilidade tanto na relação durante a vida da sociedade, como no eventual desinvestimento, numa eventual saída de um sócio voluntária ou compulsória, ou decorrente de um evento natural como é a morte, ou mesmo em função de uma dissolução. O pessoal decidiu agora que vai fechar o negócio para aplicar os seus recursos em um novo. Então, isso é perfeitamente lícito, possível também, que em determinado momento, por uma questão estratégica, uma sociedade deixe de existir para que você aloque os recursos dela num projeto mais eficiente, talvez, que tenha mais perspectiva. Então, a gente vai justamente demonstrar como é importante ter um contrato social customizado. Exatamente. E, por fim, nós passaremos pelos procedimentos que são necessários perante a junta comercial, o Redsim, para arquivar um contrato social e atualizar os cadastros da empresa quando nós fazemos alterações contratuais. Então, essa experiência do Alan na diretoria do DREI, com certeza vai ser muito interessante para nós aqui no curso, tá? Vai ser muito bom a gente contar com essa vivência dele e, obviamente, com o conhecimento dele para essa parte de arquivamento e atualização de cadastro da sociedade. E também, né, Alan, os recursos, né? Existe todo um processo administrativo que pode ser feito na junta comercial e no próprio DREI, que é interessante que vocês conheçam, porque no dia a dia da advocacia societária, vocês podem eventualmente precisar iniciar alguns desses processos administrativos. Com certeza, eu acho isso super legal a gente falar dessas medidas administrativas, algumas até pré-recurso para solucionar um eventual problema que você tem. Eu acho que quem lida com direito societário, até o mote aqui da nossa live de hoje, é o dia a dia do advogado societário, ele teme sempre que um processo caia em exigência. Acho que desde a sua primeira experiência com direito societário, a gente lembra da nossa época enquanto estagiário, nosso temor era um processo cair em exigência. Por quê? Porque atrapalha o fluxo, né? Você acaba dentro do seu organograma com o seu cliente, tendo aí mais uma etapa para percorrer, para vencer, para aquele processo ser concluído. Então, o que a gente quer é justamente mostrar para vocês como evitar essas exigências e, ao mesmo tempo, o que fazer diante delas se você eventualmente não concorda com elas. Então, nessa nossa aula falando sobre os expedientes administrativos, eu vou mostrar para vocês alguns pré-recursais, que eu já destaco 2 aqui para vocês. O Reclame ao DREI, que é uma iniciativa que você tem de levar ao DREI algum problema que você está tendo numa junta comercial de ordem meramente administrativa, para que talvez isso seja resolvido sem um recurso. E o Propõe ao DREI, que muitas vezes é até numa ideia mais proativa. Não está ali relacionado a um caso concreto específico, mas você já se deparou com alguma situação com a qual você não concorda, e aí você leva os seus fundamentos para pedir alguma edição de um ato normativo, um ofício circular, algum esclarecimento que seja, ainda que de maneira informal, para que aquele problema não se repita. Então, a gente tem 2 ferramentas já disponíveis para os empreendedores, para os seus assessores jurídicos ou contábeis, para resolver problemas que são o Reclame ao DREI e o Propõe ao DREI. No âmbito recursal, a gente vai falar ainda na aula sobre pedido de reconsideração, recurso ao plenário, vamos falar sobre o próprio recurso ao DREI. Então, a gente vai mostrar justamente como é que é esse trâmite procedimental, como é que é a atuação do assessor, como é que você pode resolver um problema do seu cliente numa seara administrativa, de uma maneira muitas vezes mais rápida, mais efetiva e mais barata do que buscar uma tutela judicial, por exemplo. Quem quiser buscar um mandado de segurança, um outro expediente, a gente vai mostrar um caminho
mais simples, mais rápido, mais barato e às vezes até mais efetivo. E muitas vezes, até os advogados que atuam com direito societário não conhecem esse expediente administrativo. Até porque os prazos desse expediente administrativo são muito curtos, né, Alan? Então, muitas vezes, esses prazos acabam passando e sobra apenas a seara judicial para reclamar, eventualmente, um mandado de segurança ou uma medida liminar que, enfim, determine um desarquivamento ou arquivamento de um ato societário. Então, é muito importante que o advogado de direito societário esteja atento ao dia a dia da sociedade, sobretudo em situações em que haja conflito entre os sócios, e muitas vezes vocês vão passar por isso, para que vocês possam se valer dessas medidas administrativas para defender os interesses e o direito dos seus clientes, tá? Exato. E dentro dessa lógica também, a ideia de um curso como esse, objetivo, com 4 aulas, é que a gente, além de passar o conteúdo, ensine a vocês os locais para vocês obterem mais conhecimento, se desenvolverem e andarem com as próprias pernas, né? A ideia aqui é que a gente realmente tem uma função de mentor, muito mais do que alguém que vai ficar só palestrando, professorando, não é a nossa ideia ao longo do curso. E aí um ponto interessante que eu quero mostrar para vocês, a gente vai fazer isso ao longo do curso também. Quando você pensa em se especializar em uma matéria, eu quero agora atuar com mais foco em direito societário, o que vem à sua cabeça tradicionalmente? Eu faço essa pergunta para os meus alunos e eu escuto. Eu compro um livro, eu procuro uma revista especializada, eu estudo jurisprudência. São vários caminhos realmente pertinentes para isso. Fazer um curso especializado como o nosso é mais um caminho também. Mas a gente vai mostrar um ponto especial que muitas vezes é sonegado pelo advogado societarista, que é o estudo da jurisprudência administrativa. A gente conseguir entender quais são os posicionamentos que as juntas comerciais têm adotado em cada estado e, às vezes, até no âmbito federal. Então, a gente vai discutir com vocês como é que vocês têm acesso, por exemplo, a pareceres da Procuradoria da Junta Comercial, o órgão que dá o assessoramento jurídico, a buscarem decisões dos plenários, que é quem efetivamente vota os recursos, em última instância, dentro da junta. Depois, como é que você vê também as decisões recursais no âmbito do DREI. E, a partir disso, você vai conseguir já se antecipar naquela ideia, né? A gente que lida como solucionador de problemas, naturalmente, no nosso dia a dia, a gente pensa, a gente se depara com um problema novo para a gente. Mas, na maioria das vezes, assim, alguém, em algum lugar do Brasil, em algum município, algum estado, passou por um problema parecido com o nosso. E, muitas vezes, esse problema já foi enfrentado pela junta comercial. Então, para a gente dar uma assessoria até mais previsível, com segurança, e para se antecipar a eventuais reveses, a gente consegue analisar essa jurisprudência administrativa para entender qual é o entendimento de uma determinada junta comercial. E, gente, o material é muito rico. Vou lançar aqui, por exemplo, para você que está nos acompanhando. Já passou pela sua cabeça se uma criptomoeda ou um criptoativo em geral pode compor o capital social de uma sociedade limitada? Tem um entendimento de junta comercial a esse respeito. Então, se esse for um assunto novo para você, a primeira vez que apareceu, você vai poder contar com algo já nesse sentido, seja numa decisão, seja numa instrução. Então, vai muito também da nossa ideia do curso, poder dividir com vocês a nossa experiência para ajudá-los a resolver problema. Quando chega algo novo, algo controverso, algo que demanda a criatividade da gente, como é que a gente faz para resolver isso? Né? Acho que vai ser legal a gente dividir justamente esse nosso dia a dia prático ao longo do curso. Exatamente. E esse conhecimento é fundamental para o advogado do dia a dia do direito societário para prevenir, inclusive, exigências e processos administrativos. É muito importante que nós saibamos, na nossa prática societária, a gente tem essa demanda o tempo todo, como endereçar os atos societários para que haja menor possibilidade de exigências enfim, apontamentos pela junta comercial ou pelos outros sócios. Muitas vezes, em situações de conflitos, os sócios usam essas medidas administrativas e societárias para atravancar o dia a dia da sociedade. Então, se a gente tem o conhecimento do que o Alan trouxe, muito bom ele ter trazido isso, da jurisprudência das juntas comerciais, sobre os atos societários, etc., é muito importante para que a gente possa ter uma prática societária de qualidade e que seja efetiva, que a gente consiga fazer com que os nossos atos produzam efeitos o mais rápido possível. Isso, super legal. E eu acho que a gente vai conseguir criar um ambiente também
de bastante troca, né? Acho que a tecnologia nos ajuda a isso. Exato. Vai ser uma aula que não é presencial, mas é uma aula que é simultânea. Vocês não vão ter acesso a um conteúdo pré-gravado para vocês estudarem sozinhos. Vocês vão estar ali realmente em interação com a gente. Evidentemente que a gente vai organizar isso para que seja o mais produtivo possível, todo mundo possa intervir, eventualmente numa mensagem no chat ou em algum outro formato, mas a ideia é justamente que a gente tenha um ambiente horizontal para a gente poder dividir a nossa experiência com vocês e também receber inputs. Nossa, qual é a minha dor de cabeça, qual é o desafio, qual é o problema que tem, e na medida dessa nossa troca, a gente ser capaz de evoluir junto. Uma coisa que o Arnaldo e eu sempre, o professor Arnaldo e eu sempre defendemos é num crescimento profissional colaborativo. A gente se ajudando, a gente chega com certeza muito mais longe. E é por isso que a gente topou, dentro dessa iniciativa, fazer esse curso. Dentro da agenda do Arnaldo, que não é uma agenda fácil, pessoal, já antecipo para vocês, enquanto sócio em um escritório aqui no Rio de Janeiro, as demandas são intensas, calendário é apertado, mas faz parte justamente desse nosso próprio perfil, poder dividir um pouco do que a gente sabe, do nosso dia a dia, com o maior número de pessoas possível. Eu acho que essa iniciativa da ESA ela vem para ocupar esse espaço. A gente quer preencher aí um espaço importante de atuação prática com o direito societário. Uma coisa que você pode esperar também, você que vai estar com a gente, esse não é um curso essencialmente teórico, tá? Está longe disso. Uma boa prática, sem teoria, ela não se sustenta. Então, evidentemente, Arnaldo, por exemplo, está agora na conclusão do mestrado dele em Direito pela USP, eu também fiz um mestrado agora recentemente pela Unirio. A nossa ideia é justamente trazer nossa bagagem teórica, claro, que bota de pé a nossa prática, mas o curso ele é essencialmente prático. É a gente efetivamente falar sobre nosso dia a dia, nossa realidade, nossa experiência, nossos problemas e nossas soluções. A ideia é que a gente dividir realmente como resolver esses problemas. Exatamente, Alan. Vai ser um prazer compartilhar com todos vocês essas nossas experiências, os fatos que já aconteceram na nossa profissão, na nossa prática societária, compartilhar com vocês essa nossa bagagem teórica, mas principalmente a nossa bagagem prática, que é fundamental para quem está, enfim, começando ou se especializando na prática societária. Todo esse ritual da junta comercial é muito importante que seja do conhecimento de vocês, todas essas particularidades do dia a dia societário, do contrato social, é muito importante que seja do conhecimento de vocês. Então, enfim, a gente obviamente espera que todos vocês se interessem pelo aprofundamento teórico, mas esse curso é um curso essencialmente prático para que vocês tenham uma atuação no direito societário de forma rápida e efetiva e que vocês possam continuar se especializando. Obviamente que é um curso inicial, introdutório dessa prática societária, depois desse curso virão outros e a gente espera poder criar com vocês um ciclo de aprendizado mesmo para que a gente possa aprimorar esse aprendizado juntos e de maneira orgânica, tá? Então, a gente não pretende que esse curso, enfim, seja completo por si, a gente espera que vocês possam voltar outras vezes para que a gente possa evoluir juntos aqui. E vai ser um prazer poder receber vocês na ESA, nesse curso, que é o nosso primeiro curso, e a gente espera poder criar aí uma legião de conhecimento mesmo. Agora, tem um alerta que a gente precisa fazer. As inscrições estão abertas, mas não vão ficar abertas para sempre. O curso já está na iminência de começar. Então, se você tiver interesse, quiser saber um pouco mais sobre o Elementa, os nossos canais estão abertos, tá? Mas lá no site da ESA tem tudo explicadinho, cada um dos pontos que a gente vai percorrer, como é que o curso foi estruturado, mas a gente está aqui à disposição. Você não pode perder. Se te interessou, não perde a oportunidade de correr lá no site da ESA, garantir a sua inscrição e a gente vai estar junto em breve. Então, pessoal, o curso começa dia 26 de abril, tá? Então, se inscrevam, se você ficou interessado, se inscrevam que vai ser muito bom ter cada um de vocês lá e poder compartilhar as experiências de vocês e as nossas experiências para a gente poder, enfim, contribuir para a prática societária de vocês, tá bom? Isso aí. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por comparecer na live. Se alguém aí já tivesse sido matriculado, já tivesse matriculado no curso, dá um alô aqui para a gente. E, bom, até mais. Até o dia 26. O professor Alan vai receber vocês, mas eu vou estar lá para acompanhar. E nos outros dias, 28 de abril e 3 de maio, eu estarei dando aula.
e no dia 5 o professor Alan vai fechar o curso e eu estarei lá novamente para fechar junto com ele e parabenizar todos vocês e o Alan também por esse curso que com certeza vai ser um sucesso. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.